sentar. Eu fico muito feliz de estar aqui, de poder estar nessa missão. Poder cultuar com a igreja já é maravilhoso. Poder estar em casa é motivo de muita alegria. Mas é uma responsabilidade muito maior, é uma felicidade maior também. Poder ser um canal de Deus nessa noite, trazer algo da parte do Senhor. E eu gostaria de cantar uma música, um louvor aqui que nós, no grupo de louvor, canta sempre. Mas assim, tem tudo a ver com aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Então você conhece, porque a gente canta ela o tempo inteiro. Mas eu creio que essa mensagem vai falar um pouco diferente com a gente nessa noite, amém? Eu não sei o que ele viu em mim, eu não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor Jesus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, no capítulo de número 1, no versículo de número 6. Texto extremamente conhecido, mas eu creio que o Senhor tem algo poderoso para falar conosco, amém? Você crê assim? Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. Agradeço ao Senhor por nos dar vida, nos dar saúde, nos dar inspiração, ao pastor, meu pai, pela oportunidade. Muito feliz mesmo de poder estar aqui compartilhando essa palavra de Deus. Quero também aqui deixar a minha parabenização aí para o Ademir, que esteve se batizando hoje. Que Deus continue te abençoando a cada dia mais nessa caminhada. E é maravilhoso quando nós entramos no encontro do lugar onde o Senhor, no centro da vontade de Deus, no lugar onde o Senhor quer que nós estejamos. Isso não tem preço, isso é maravilhoso, amém? Todos acharam? O texto diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você pode dar um glória por isso? Eu achei que você já ia dar, mas você não percebeu. Eu vou te incentivar a isso então. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Esse texto, esse versículo em que eu inicio,
é o tema daquilo que eu quero falar, mas eu não quero falar sobre Paulo escrevendo uma carta. Isso aqui é só o centro daquilo que o Senhor colocou ao meu coração, porque eu estava pensando na forma com que o Senhor faz as suas escolhas, a forma com que o Senhor faz para escolher aqueles que serão os representantes, vamos assim dizer, do céu aqui na terra. E eu começo a perceber então que o RH do céu é muito diferente do RH da terra. O recrutamento e a seleção do céu, ele é muito estranho. Por quê? Porque se você for pensar aí, hoje em dia, para qualquer vaga, a vaga mais simples que seja, o salário inferior, eles querem que você tenha curso, tenha faculdade, aí você tem que ter experiência na área, e você tem que saber, e você tem que... Aí você faz o cálculo, mas como que eu consigo tudo isso? E aí, para conseguir chegar àquela vaga, àquele lugar que você almeja, você precisa ter capacitações, meu Deus, algo assim tão grande, sabe? E muitas vezes nós somos impedidos de chegar a lugares que nós desejamos por isso. Infelizmente, existem aqueles casos, eu acredito que alguns de nós já passamos por isso aqui, de nos candidatarmos para uma vaga e não sermos selecionados. Nós estávamos almejando trabalhar naquele lugar, mas no processo de seleção tinha alguém mais capacitado. No processo de seleção para entrar naquela vaga, naquele cargo, tinha alguém com mais competências. Para entrar naquela empresa, fazer aquela função, tinha alguém que já tinha experiência na área. Para conseguir entrar e trabalhar ali, teve alguém com mais capacidade. E pensando nisso, se nós fôssemos fazer uma comparação, nós percebemos que a forma que o Senhor faz para escolher os trabalhadores na obra dele é totalmente diferente. Você já percebeu isso? Eu não posso falar por você, mas eu falo por mim. Nós conseguimos ver isso na obra do Senhor, que teriam aqueles que eram mais capacitados, mas o Senhor me escolheu. Tinham aqueles que tinham mais experiência, mas o Senhor me escolheu. Aqueles que sabiam o que estava fazendo, eu estava começando, eu falei uma coisa que não deveria, eu talvez tomei atitude, mas o Senhor decidiu me escolher mesmo assim. Que seleção é essa, que não está olhando para a aparência, para a capacidade, para currículo, para nada do tipo? O Senhor não vê como o homem vê, o Senhor vê o coração. E a partir do momento que existe aquele que fala, eis-me aqui, o Senhor fala, é você que eu escolho então. Tem alguém querendo trabalhar aqui? É você então, é você, porque tem trabalho, tem trabalho na obra, viu? Tem muita coisa que precisa ser feita. E aí você pode falar, porque você está acostumado, eu não vou te julgar, tá bom? Eu sei que você está acostumado a ver aí que precisa de um currículo tão completo, complexo assim. Mas o Senhor não está olhando para nada disso. Na verdade mesmo, o Senhor, Ele, mesmo sendo o Deus perfeito, Ele... sendo um Deus perfeito, na equipe de trabalho dele, só tem imperfeito. E eu marquei aqui como tema dessa mensagem, eu gostaria que isso cravasse no seu coração: a perfeita escolha dos imperfeitos.
eu percebo que do começo ao fim da história, e de verdade, o Senhor, Ele levanta muitos homens que hoje nós olhamos e os temos como inspiração. Nós pregamos sobre homens que fizeram grandes coisas, que foram usados pelo Senhor. Dá um pouquinho mais de microfone para mim, por favor, Gabriel, aqui. Mas nós percebemos que muitos deles não seriam escolhidos por ninguém. Quando você pensa em Moisés, Moisés era alguém que tinha ali dificuldade de fala. Alguns vão dizer que ele era gago, mas o que a gente entende é que ele não tinha facilidade em falar. E aí, ele nasce no lugar onde já era para ele nem ter nascido, certo? Segundo o decreto, era para quando ele nascesse já ser morto. Mas, mesmo estando num lugar de morte, o Senhor traz vida. E talvez essa seja a história de alguém também. Se você olhar para o início da sua história, talvez nem era para você estar aqui hoje, né? Talvez você nasceu num ambiente onde o único destino possível era morte, era pecado, era droga, era crime, era tristeza, era depressão. Mas olha você aqui, né? Porque o lugar onde a gente nasce não define o lugar onde nós conseguiremos cumprir plenamente o nosso chamado. Não é porque você nasceu em uma realidade que essa realidade vai te perseguir pelo resto da vida. O Senhor é especialista em escolher aqueles que ninguém escolheria, aqueles que estão nos piores lugares, com as piores histórias, os piores históricos, aqueles que mais tomaram atitudes erradas. O Senhor ainda tem o Senhor ainda tem coragem de olhar para aquele que está todo mundo apontando e dizer: vem, eu te escolhi, eu te chamei. E tem algo muito importante nesse processo com o Senhor. Falar sobre escolha é fácil, porque é isso, de verdade. O Senhor não está olhando para a sua capacidade para te escolher. O Senhor, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele te criou, Ele sabe o que tem dentro de você, as capacidades que nem você mesmo enxerga hoje. Para escolher é fácil entender que Deus escolhe aquele que Ele quiser, ok? Mas algo que está no meu coração, que o Senhor compartilhou para eu trazer nessa noite, é que a obra não acaba no dia que eu e você levantamos as mãos e aceitamos a Jesus. A história não acaba no dia de que nós, como hoje teve ali 48 pessoas ali se batizando e morrendo o velho homem para nascer o novo homem. A história não acaba no dia em que nós recebemos uma profecia e dizendo tudo aquilo que o Senhor faria em nossas vidas. Não, muito pelo contrário. A história, ela inicia no nosso sim, mas a partir de então existe o processo. E o processo
de alguém que tem um histórico perfeito, ele é muito mais simples. Como eu disse, por que a empresa ela vai preferir alguém que já tem experiência na área, que já tem a faculdade, que já tem o estudo necessário para fazer aquilo ali? Por quê? Porque vai dar menos trabalho. Porque ela já chega sabendo mais ou menos o que ela precisa fazer. E aí você lapida, você direciona, mas ela já chega praticamente pronta. Mas o processo dos improváveis é diferente, né? O processo daquele que veio do nada, ele chega e ele não sabe. Ele não sabe como ele tem que se portar. Ele não sabe como ele tem que falar, como ele tem que agir, o que ele tem que fazer. Ele entendeu que foi chamado, e agora? E é nesse processo que o Senhor vai trabalhando. Já que nós estamos falando de Moisés, a gente percebe que ele está ali, e ele se torna então um homicida. Ele tentando fazer justiça com as próprias mãos, vem e mata Moisés. E agora ele acha até que não tinha ninguém vendo, mas daqui a pouco apontam ali o dedo para ele e ele foge. E se fosse falar para você, escolher para fazer uma grande obra, para andar com você, você escolheria alguém que fugiu de sua terra porque matou alguém? Verdade, é muito difícil. Por quê? Porque nós somos limitados. Nós olhamos a aparência, nós olhamos o exterior, nós olhamos o histórico, nós olhamos o currículo, nós olhamos as roupas, nós olhamos, seja lá o que a pessoa consegue nos mostrar externamente, mas o Senhor vê o coração. O Senhor não vê como o homem vê. E glória a Deus por isso, porque se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui hoje. Mas, olhando para Moisés, nós percebemos então que ele está lá pastoreando as ovelhas de seu sogro, Jetro. E aí ele é chamado através daquela sarça, e o chamado do Senhor é muito grande. Para alguém incapaz, para alguém improvável, e ele, a primeira reação que ele tem é negar, é recusar, mas o Senhor insiste, dizendo: é você, através de você. Talvez o Senhor esteja falando isso aqui para alguém nessa noite, alguém que está acompanhando essa mensagem, seja lá por qual forma for. Talvez você entendeu que foi chamado, mas está tentando fugir. Está tentando fugir porque você não vê em você a capacidade. Está tentando fugir porque o chamado é muito grande, né? Você está tentando fugir porque você até começou animado, mas parece que no caminho desanimou, parece que no caminho você fraquejou. Mas o Senhor me traz aqui nessa noite para dizer isso, para declarar essa palavra para alguém nessa noite. O que é para você fazer, é para você. Não é porque Deus precisa de você. Muito pelo contrário, isso é bom. Isso parece ruim, né? Mas é bom. Porque mesmo não precisando, Ele quer que você faça parte dessa grande obra.
Ele quer que você faça a sua parte nessa grande obra. E se a sua resposta ainda for, não, mas eu não sei, eu não faço, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho a capacidade, eu não falo direito, eu não consigo, aquele que começou a boa obra é fiel, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas eu acho maravilhoso quando Paulo ele está dizendo que nós estamos caminhando com o rosto descoberto de glória em glória. Isso é maravilhoso, por quê? Porque à medida que você vai caminhando, um novo nível de glória é revelado. Por que de glória em glória? Porque no começo você tem acesso a um nível de glória. No início, quando o Senhor te chama, você tem acesso a um nível dessa presença, desse poder, dessa graça. Mas a partir do momento que você não para, a cada passo é um novo nível que o Senhor tem para te entregar. E o que o Senhor está dizendo nessa noite é que aquele que Ele chamou não é por capacidade, não é por aparência, não é por currículo, já que eu estou falando tanto disso hoje, é porque Ele sabe o que Ele mesmo colocou dentro de você. Aquele que te criou, aquele que te escolheu, aquele que te chamou, Ele sabe exatamente o propósito da sua vida. E eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo, carregando essa certeza de que a cada passo que eu dou, uma nova glória eu encontro, uma nova revelação eu tenho acesso, um novo nível de poder, de presença eu alcanço. E a melhor coisa que existe é o fato de que nós não encontramos em nós capacidade. Porque existem aqueles que são tão ingratos, que se o Senhor coloca para fazer alguma coisa, depois ele ainda sai falando, não, é porque eu sei, é porque eu sou bom, é porque eu posso, é porque eu faço, é porque eu vou. Quando na verdade, se você faz, é porque o Senhor te deixou fazer. Se você sabe, é porque o Senhor te deixou saber. Se você vai, é porque o Senhor te deixou ir. E se o Senhor quiser, você não sabe mais nada, você não vai para lugar nenhum, você não faz mais nada. Então, o mérito, a honra, a glória é única e exclusivamente do Senhor, porque aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la, há de aperfeiçoá-la, até o dia de Cristo Jesus. A escolha, a perfeita escolha dos imperfeitos, ela vem mesmo quando nós não temos as competências necessárias. O Senhor está levantando aqui nessa noite, em nós, nessa geração, uma igreja que não está olhando para si, que não está olhando para o outro,
mas que está olhando para o dono da obra, que está olhando para aquele que está continuamente ajudando, aperfeiçoando e completando a boa obra. Até porque, isso aqui é fato, o importante que a gente precisa entender aqui é que João 15,16 fala que não foste vós que me escolheis, mas eu escolhi a vós para que vades, deis frutos e frutos que permaneçam. Por que isso é tão importante? Por que eu estou citando isso? Porque não é nem você que escolhe Jesus. Não é nem você que... A gente fala por costume o aceitar a Jesus. Mas quem aceitou você primeiro foi Ele. Quem tem a moral, vamos dizer assim, para aceitar ou não, é Ele. Mas Ele te chamou. Ele te escolheu para que você possa trabalhar, para que você possa frutificar, mas para que você possa permanecer. E no fim das contas, a obra continua sendo dele. Você faz parte, você pode escolher fazer parte da obra. Você pode escolher ser um trabalhador nessa obra ou não, ou ficar de fora ou não trabalhar. Mas não é porque você está trabalhando na obra que a obra é sua. A obra continua sendo do Senhor. Então não é do seu jeito só porque você está fazendo, não. Porque às vezes alguém até faz, até aceita o trabalho que é dado para ela na igreja, até aceita o ministério, mas desde que seja do jeito dela. Então, sei lá, um exemplo, eu quero fazer parte sim de um grupo, mas eu não quero participar de ensaio, de encontro, de reunião, não quero chegar mais cedo, não quero sair mais tarde, eu não quero participar do grupo do WhatsApp que tem, eu não quero, mas então, você quer só se for do seu jeito, a obra continua sendo do Senhor. Você é um trabalhador, você quer fazer parte dessa obra, você está aceitando o chamado do Senhor para que você faça parte dessa grande obra. Para isso é do jeito de Deus, tá bom? Para isso você desapega daquilo que você sabe, daquilo que você tem. Você contribui quando der, mas a obra continua sendo dele. Não queira ficar depois achando que a obra é sua, que é do seu jeito, não. E no meio dos anos, né, como está lá em Abacuque, mas no meio, na nossa caminhada, maior do que o destino é o caminho. Nós olhamos muito para propósito como o ponto final, o X lá do mapa, né? Que tem às vezes no desenho aquele X assim que é o caminho. Mas já que eu entrei nisso, se você for olhar aí um filme que tem lá, no começo do filme, eles estão olhando o mapa, aí vai o filme inteiro, eles andando e no fim chegando ali no X, certo? O chegar lá não é o propósito. O propósito é o caminhar. O propósito é a viagem até chegar lá. O propósito é toda a nossa trajetória, os nossos acertos, os nossos erros. Quando nós olhamos para a história de Pedro, meus irmãos, nós vemos que Pedro é a maior
o maior exemplo, eu acho, da Bíblia, que tem aqueles altos e baixos. Nós vemos ele acertando em cheio, aí daqui a pouco ele erra feio, aí daqui a pouco ele se recupera, faz algo bom, aí daqui a pouco ele já está de novo se queimando. E não é assim também na nossa trajetória? Ou só eu que erro aqui? Que eu já errei, viu? E nessa história aí você fala uma coisa que não deveria, e você faz algo que não deveria. Mas o Senhor vem lá e instrui, o Senhor usa alguém para direcionar, e assim o Senhor vai aperfeiçoando aquilo que foi iniciado um dia. E de verdade, eu espero que o nosso fim, que seja lá no arrebatamento, ou se nós viermos aí a falecer, a deixar de habitar nessa terra, que no nosso fim nós sejamos mais fiéis ao Senhor do que hoje, que nós estejamos amando mais ao Senhor do que hoje, que nós estejamos mais atentos ao Senhor, com um relacionamento melhor com o Senhor do que hoje. Mas o propósito não é esse dia, o propósito é o caminho, o propósito é o trabalho que o Senhor tem. A cada dia que você entra, fala com o Senhor. A cada dia que você fica com medo porque aconteceu algo, uma notícia que veio, aí daqui a pouco o Senhor vem com aquela resposta que é só o Senhor que tinha, aquela solução que não tem explicativa, aquilo que só o Senhor. Sabe, no momento em que a gente chega em Piairote, num beco sem saída, a gente não sabe mais, e aí do nada, o Senhor abre o mar. Eu creio que o Senhor está fazendo isso no nosso meio, e é no meio do caminho, é na caminhada com o Senhor. Infelizmente, quero encerrar aqui, mas infelizmente eu tenho essa dificuldade comigo, de ser infelizmente um pouco apegado ao passado, a algumas coisas que eu gostaria de ter agido de forma diferente. Que você conversa com alguém, infelizmente é um defeito meu, assim, se a gente conversar aqui, eu falo algo que eu não deveria, eu vou ficar alguns dias pensando naquilo, nossa, não deveria ter falado, e aí eu penso em 1 milhão de outras coisas que eu poderia ter falado, e nossa, isso é algo ruim, que toma muito da minha mente e tal. Mas sobre o passado, a gente não pode fazer nada. O passado, ele serve para a gente ter vivido o que viveu, mas a partir de agora é o presente e o que nós faremos sobre o nosso futuro. Então, se alguém aqui está talvez amarrado a um passado, amarrado a algo que um dia fez, algo que um dia viveu, algo que um dia machucou, se alguém aqui talvez está apegado com excesso de passado, está carregando, uma vez eu ouvi meu pai dar essa ilustração assim, de alguém que fica carregando o passado, é como se ele estivesse com uma mochila assim, muito pesada, caminhando, e o caminho é muito mais difícil por isso. O Senhor está falando para nós aqui nessa noite, que o que importa é de agora em diante, e o Senhor que começou a boa obra, Ele estará aperfeiçoando-a em toda a sua história, em toda a sua trajetória. Você crê assim? Se coloque de pé. Eu quero que você, nessa oração que nós iremos fazer,